Já estamos de volta. Tivemos um problema técnico aqui, né? Uma queda de energia, mas já foi restabelecido. E agora o TV News está de volta. Você pode acessar, né, pelo TVI oficial no YouTube e fazer perguntas. Nós estamos aqui com a Sayuri Sato. Ela é advogada, também é contadora, né? Ela é especialista em tributos. E a gente vai falar um pouco com ela sobre essa questão de microempresas, né? A questão de funcionários. Vamos esclarecer algumas dúvidas, vai ser bem legal. Bom dia, Sayuri. Bem-vinda. Bom dia, Bárbara. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem. Sayuri, vamos começar sabendo como é que a pessoa faz para se tornar um microempreendedor. Então, hoje o governo criou o MEI, né, que facilita muito para os empresários, os pequenos empresários, né, é uma forma de regularizar a empresa, né, de uma forma que ele também vai estar protegido com o INSS. Isso é muito legal porque isso abrange também a aposentadoria dele, ele pode ter auxílio doença, também auxílio maternidade. Para quem não sabe, quem tem MEI paga INSS dentro da guia, né? Sim. Tem uma guia chamada DAI, que é a única guia que o MEI recolhe. E dentro dessa guia, dependendo se for de serviço ou de comércio, né? Aí vem um acréscimo ali, mas não ultrapassa R$70 a guia. Então, se você for fazer, eu quero recolher avulso, né? Igual naquelas papelarias, tem aqueles talõezinhos, aí você compra, e aí você paga lá, por exemplo, uma porcentagem, 11%, é muito mais caro. Então, vale a pena até abrir um MEI para você regularizar a sua empresa e ainda estar segurado pelo INSS. E o que a maioria das empresas, né, do microempresário não sabe, é que a MEI, o faturamento dela é anual, não pode ultrapassar R$81 mil. Então, a maioria fala, não, é por mês. Não. É R$6 mil por mês, não podendo ultrapassar 81 por ano. E se ultrapassar, o que acontece, Sayuri? Aí ele é desenquadrado do MEI. Ele pode até ultrapassar 20% dentro daquele ano. Aí ele vai pagar um pouquinho a mais, uma taxinha um pouco a mais ali dentro daquele ano. Mas no ano que vem ele já é desenquadrado automaticamente. Se o faturamento dele crescer, né, e ele quiser mudar, no caso, ele tem que dar baixa nesse MEI atual? Como é que faz? Então, ele pode dar baixa no MEI e abrir uma nova empresa, uma ME, né? Que daí o faturamento pode ser até 4.800.000, o que significa 400 mil mais ou menos por mês. Então, mas só que e ele também pode tanto transformar essa empresa, o MEI, vai continuar com o mesmo CNPJ? Isso, mesmo CNPJ, isso mesmo. E ele tem um histórico, né? Isso é o mais legal. Porque se ele já tem, eu tenho 10 anos de MEI, então nesse período já conta como ajuda para os fornecedores, tem mais credibilidade, para o banco também tem mais credibilidade pelo tempo de empresa, né? Aberta. Certo, muito bom. Com relação à empresa, né, tem muitos empresários que eles esquecem da parte da tributação, né, e também tem problemas de não registrar funcionários. Qual seria a forma correta que eles deviam proceder? Olha, o que um grande amigo meu fala, né, que a maioria das empresas, elas só se preocupam mais com a folha de pagamento com o funcionário. E quanto mais eu vou pagar de hora extra, ou quanto que custa esse domingo para mim, para eu pagar ali na empresa, né? Mas se esquece da parte fiscal, a parte tributária, que todos os dias sangra a empresa. Então, assim, se ele se preocupasse mais com planejamento tributário, fizesse uma organização melhor, uma gestão melhor ali, um gerenciamento da empresa, ele pagaria um pouco menos, né, com mais inteligência de gestão mesmo. Porque o dinheiro fica o que meu filho sempre fala, mãe, todos os dias as pessoas deixam dinheiro na mesa. E realmente, os empresários, eles
se preocupam mais com o operacional, tá lá na frente trabalhando, lidando com a operação, ao invés de colocar um funcionário lá e ele trabalhar com a gestão, para poder trabalhar melhor com a cabeça, com a visão, porque quem trabalha no operacional não consegue trabalhar com uma visão de empresário mesmo, né? Então, às vezes, mas vai me custar muito esse funcionário. Então, isso não é bom, né, para o crescimento da empresa, porque precisa que o empresário esteja bem para poder gerir melhor. Agora, essa forma de contratação, conforme a sua pergunta, as empresas, hoje, com a reforma trabalhista que teve, a grande maioria fala, olha, a lei trabalhista foi feita só para empresários, para funcionários, perdão. E os empresários sempre têm problemas com a lei, né? Não, pelo contrário. Se ele souber o time certo de aplicar essas leis, se ele souber usufruir dos benefícios que ele tem com a lei trabalhista, ele também tem muitos direitos. Então, assim, a forma de contratação pode ser por contrato por tempo determinado, indeterminado, contrato de experiência. Ele pode falar assim, olha, eu só quero esse funcionário por 3 meses. Ele pode também. Banco de horas, que o pessoal trabalha bastante também. Não sei se você conhece banco de horas. Sim. Então, assim, são várias formas de contratação que beneficia também a empresa conforme é o ramo de atividade dela ali, né? Então, se é uma pousada só na alta temporada, que ela tem mais demanda de funcionário, precisa mais de funcionários. E na baixa temporada não tem como. Então, a contratação dele pode ser temporária, entendeu? A lei trabalhista, você acha que protege o funcionário? Ele tem como se resguardar por causa da lei? Você se refere... Aos funcionários? Aos funcionários. Bom, a lei trabalhista, tanto a lei trabalhista vinculada ao sindicato, normalmente ela tende a proteger mais o funcionário do que a empresa. Sim, porque ela é a parte mais fraca, né? Quem tá... por isso que tem até a frase, né, no direito empresarial, que a gente fala que a atividade é risco. Então, uma vez que você abriu uma porta e fala, olha, eu tenho uma empresa, atividade é risco. Então, se você, imagina, o funcionário está trabalhando, pegou no percurso do retorno para casa, sofreu um acidente. Se ele for registrado, se ele tiver registrado na empresa, o INSS paga esse período de afastamento. Agora, se ele não for registrado, a empresa vai ter um problema sério, porque hoje... Paga multa? Paga se entrar na justiça, né, para receber os direitos dele. Mas hoje tem até a parte do SUS, que o empresário tem encargos também, porque o INSS não vai cobrir nenhum dano que a empresa deveria ter. O funcionário ele tem o direito de ser registrado, né? Mas a empresa, às vezes, para poder se beneficiar ou se esquivar das leis trabalhistas, que é pior ainda, ela deixa de registrar. E na hora de fazer um registro informal, uma rescisão informal, né? Sim. E ela acaba pagando tudo que era de direito, em tese, ali pro funcionário, que não valeu nada, não valeu a pena. Nada. Isso. Então, a melhor forma das empresas conduzir as coisas é dentro da lei, fazendo o registro dos seus funcionários, tendo também um funcionário para fazer uma gestão, né? E a Sayuri Sato, ela está orientando você que está assistindo aí. Tanto os microempresários quanto os empresários aí de maior patamar, né? Que não é mais o MEI, que é o... ME. Agora, quais as formas de contratação? Às vezes as pessoas não sabem, né, das formas de contratação que existem. Então, hoje a gente pode contratar, como eu havia dito, um funcionário de uma forma, por exemplo, o início, por exemplo, o funcionário nunca foi registrado naquela empresa. Ele vai ser registrado com um contrato de experiência. O contrato de experiência são 90 dias.
Aí você fala, nossa, é muito tempo para eu testar o funcionário. Mas você pode fazer uma contratação de primeiro período de 30, 60 dias, ou de 45, 45, ou de 60, 30, né? Que dá total, sempre dá 90 dias. E nesse período, se o funcionário, você fala assim, não gostei, não deu certo dele trabalhar aqui, você pode dispensá-lo, mas você não paga a multa dos 40% do FGTS. Uhum. Então, se você pode dar advertência, pode dar suspensão, pode dar até a justa causa, dependendo da ocorrência ali. Então, você está protegido. E se ele se acidentar, se ele se adoecer, ele está protegido pelo INSS também, coberto, né? Pelo INSS. Entrando no assunto de tributos, né? Com relação à lei de reduzir tributos, qual a informação que você tem para dar para a gente? Como é que funciona, né, essa redução ou também restituição tributária, que tem muita gente que não sabe. Tá. A lei é clara, né? Assim, para diminuição ou aumento de tributos só por lei, não tem decreto, é só por lei. A restituição tributária, ela é muito interessante porque a maioria das empresas não sabem, por exemplo, farmácias, restaurante, adegas, borracharia, padaria, todas essas empresas de gás, essas empresas, elas têm produtos monofásicos, então e são cobrados dela, ela paga errado. Sim. Então, nesse pagamento que ela faz dos impostos errados, ela tem direito a uma restituição tributária. Então, assim, de mês a mês mesmo. Então, a gente faz, normalmente, né, se faz por arquivos XML, né? E esse arquivo XML é tudo que você pagou. Tá ali descrito realmente. Esse é um trabalho do contador para fazer para a empresa, ou não? Normalmente o contador não faz normalmente não. Normalmente é o advogado tributarista. Sim. Então, se faz em conjunto com o contador, porque você precisa dos arquivos XML, e se não for uma contabilidade organizada, esses arquivos não vêm corretamente. E se a empresa, se a contabilidade não dá uma boa assistência para a empresa, ela paga errado várias guias, paga errado os tributos, faz recolhimento errado, né? E, sim, além disso, se não cumprir as obrigações corretamente, pode a empresa ter que pagar uma multa, juros, né, por falta de comprometimento mesmo ou de profissionalismo de um contador. Então, o que pode acontecer? Agora, a Receita já começou a mandar notificações para os contadores, falando, olha, essas empresas X têm a probabilidade, né, de sair do Simples Nacional, que seria uma ME. Por quê? Elas estão com débitos na Receita Federal. E se o contador, ele passa batida essa informação, ele não acessa o e-mail, ele não tem esse canal direto, esse comprometimento com as empresas, automaticamente em dezembro as empresas saem do Simples Nacional e passam a ter passa a ser inseridas no lucro presumido. Então isso é muito triste, porque assim, uma empresa que fatura R$30 mil, ela paga uma guia, o faturamento dela vai ser do DAS, né, que a gente fala, a guia DAS, vai vir de R$1.200. Só que esse mesmo R$30 mil de faturamento, se ela entrar no lucro presumido, vai sair por R$4.800. Então, assim, aí a empresa fala, mas Sayuri, eu estou recebendo os mesmos R$30 mil por mês. E a minha guia era de R$1.200, por que eu vou pagar R$4.800? Porque você não fez um parcelamento da sua dívida, porque você não quitou. Então, a contabilidade trabalha em conjunto com a empresa. A contabilidade informa, a contabilidade faz a prestação de parcelamentos, mas se a empresa não trabalhar em conjunto com a contabilidade, com esse comprometimento, ela também
pode sofrer danos, né? Por isso, Sayuri, que muitas empresas entram em falência, porque não tem essa organização, não tem essa gestão, não é verdade? Isso é verdade. E a maioria, teve até um caso, que um cliente falou, como que eu faço? Eu vou decretar falência. Mas para falência, tem muitos requisitos para decretar uma falência, Sim. né? E assim, não é uma coisa tão simples, porque depois a empresa fica de molho lá 2 anos sem poder abrir nada. Empatada. A maioria, ela abandona e abre um outro CNPJ no nome de um parente. Eles fazem isso. E assim vai trabalhando. Mas o que mais me preocupa, Bárbara, é a parte assim, eles abrem uma empresa, tiram uma maquininha para poder fazer o pagamento ali no CPF. E aí eu falo, mas espera aí, hoje você tem uma MEI, que agora você tem uma ME, que desenquadrou pelo seu faturamento. E aí a pessoa fala, não, eu estou faturando muito, vou pagar muito tributo, então eu vou pegar uma maquininha no meu CPF para passar a parte aqui no meu CPF e o restante eu vou passar lá só para fazer uma média com o governo. Sim. O problema disso tudo é que você não fazendo o faturamento correto, eu não consigo apresentar para você uma declaração de um faturamento bacana para você chegar lá no banco e se beneficiar de um Pronamp que estava aí o ano passado a 1% ao ano, que chegou pessoas a pegar um Pronamp de R$200 mil a 1% ao ano. Então, assim, o governo dá muitos benefícios, ajuda muito os empresários, mas para quem tem uma organização na empresa. Agora, se você paga errado, o que eu falei no começo, você vai pagar de 4% a 6%, né, dependendo da atividade, 4% a 6% sobre o seu faturamento. Mas se você cair na malha fina com o seu CPF, você vai pagar 27,5% de imposto de renda sobre os valores que passaram no seu CPF. Então, não vejo vantagem, e além de você ter que justificar aqueles valores para o governo. Então não adianta tentar burlar o governo, né, Sayuri? É pior. É pior. É pior. Vamos fazer as coisas direitinho que dá com certo. Certeza, com certeza. Sayuri, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui no TVI News, né? Em breve a gente faz outro agendamento para você ter mais tempo para falar com a gente, né? Mas foi de muito proveito, né? Pode deixar sua consideração aí, seu comentário final. E se quiser deixar também sua rede social. Obrigada. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade e também conscientizar os empresários, né, que vá atrás de um contador, que faça reuniões periódicas com ele, me explique, contador, o que é um departamento fiscal, o que eu pago de tributos, o que eu posso fazer de melhorias dentro da minha empresa ali, na minha organização de folha de pagamento. Quais formas de contratação ali que exponha para ele a forma que você trabalha, para que ele possa te ajudar de alguma forma, né? Para amenizar o impacto dos tributos e para que você possa ter uma organização maior e em conjunto com ele, né? Porque a contabilidade, ela não é sua inimiga, ela é sua parceira de crescimento para sua empresa. Tá bom? E a rede social nossa é Sato Contabilidade, né? No Instagram você encontra lá, Sato Contábil, né? E estamos à disposição para qualquer pergunta, fique à vontade para fazer as perguntas lá também, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Agora vamos com a Raquel Rocha, né? Os opostos realmente se atraem? Vamos ver com a Raquel? Olá, telespectadores do TVI News. Sabe aquele ditado que diz que os opostos se atraem? Esse é um conceito antigo, muito difundido culturalmente através da literatura, do cinema e da televisão. Mas seria verdade que os opostos se atraem? Se observarmos bem, desde quando a humanidade existe, as pessoas procuram se agrupar com seus semelhantes. A explicação para isso seria que pessoas parecidas conosco inspiram mais confiança. O fato é que as pessoas costumam se apaixonar por outras pessoas com nível intelectual, socioeconômico, religioso e político semelhantes.
A busca pelo conforto do semelhante é tão intensa que engloba até as características físicas. Uma pesquisa da New Science de 2002 apresentou rapidamente uma série de imagens de rostos desconhecidos para os participantes. E dentre essas imagens estava a foto do próprio participante manipulada com características do sexo oposto. Pasmem, esta imagem era considerada a mais atraente para o participante. Esta pesquisa revela o que Freud disse há mais de 100 anos, quando desenvolveu a teoria do complexo de Édipo. Ou seja, nos apaixonamos pelas pessoas que têm características que nossos pais tinham em nossa infância, portanto, características que nos são próprias. Muito mais do que aparência, buscamos valores parecidos com os nossos. Uma outra pesquisa da Universidade do Kansas analisou diversos casais e os pontos de vista de cada parceiro, comprovando que os gostos e os traços de personalidades eram parecidos. O resultado demonstrou que as relações mais duradouras e com maior grau de intimidade eram aquelas em que os participantes eram parecidos. A similaridade é muito útil nesse contexto e pessoas são atraídas por isso na maior parte do tempo, afirma Chris Crandall, coautor da pesquisa. Se o ditado "os opostos se atraem" tem se revelado um mito nos estudos, um outro ditado faz total sentido nessa análise. Aquele que diz que toda regra tem as exceções. É claro que nós temos milhares de casais, de pessoas que são diferentes, que pensam diferentes e estão juntas. E claro, é preciso sim superar e alinhar as diferenças. Mas no geral, buscamos alguém parecido conosco porque precisamos de alguém para compartilhar o nosso eu. Nosso eu, nossos medos, nossas indignações, nossas angústias, aquilo que admiramos, aquilo que achamos engraçado. Buscamos alguém para dizer aquela palavra que nos escapa, para completar nossas frases, para conversar através do olhar e sentir que a pessoa nos entende. Buscamos cumplicidade. Cumplicidade nas conversas, nas atividades, na cama. O próprio conceito de alma gêmea significa pessoas que combinam muito, pessoas que possuem afinidades. Esta afinidade pode estar relacionada com similaridade, amor, intimidade, romance, sexualidade, espiritualidade, compatibilidade, confiança. Pessoalmente, não acredito que almas gêmeas existam, mas ao que parece, a ciência tem demonstrado que o seu conceito se aproxima da realidade. Pessoas semelhantes se conhecem e se reconhecem e ficam juntas. No fundo, talvez buscamos alguém como nós para sentirmos que somos compreendidos. No filme Before Sunrise, de Richard Linklater, Celine diz a Jazz: se há algum tipo de magia no mundo, ela deve estar na tentativa de entender e compartilhar algo com alguém. Sei que é praticamente impossível conseguir, mas e daí? A resposta deve estar na tentativa. O fio está aparecendo. Olá, estamos aqui hoje em mais um Gente de Vitória. Eu e Eric Tadeu, ele está hoje de... Eu disse para ele que eu ia falar, né? Que ele está hoje de cardigan. Ele está americanizado aí, o estilo dele hoje. Um dia frio. E aqui estamos num aconchego aqui nesse estúdio da TVI. Hoje nós vamos conversar com uma mulher que ela é muito importante. Uma mulher interessante dessa cidade. Esta mulher, sabe aquela mulher completa? Aquela mulher inteira. E eu tinha essa curiosidade de um dia chegar pertinho dela, de conhecer um pouco mais desta mulher.
esta mulher atuante que tem uma preocupação com a nossa sociedade. E eu amo encontrar mulheres assim. Mulheres que se preocupam. E principalmente mulheres que se preocupam com outras mulheres também. Com a mudança de vida de outras mulheres. Que apoia outras mulheres. E esta mulher é uma apoiadora. Ela é uma ativista. Uma mulher delicada. Mas uma mulher que é muito forte. E assim, muito prazer que eu e Eric Tadeu hoje aqui, vamos bater esse papo muito especial. Nós vamos falar também, né, é agosto, né? Agosto, a campanha de combate à violência contra a mulher. Eu sempre falo que eu fico triste quando vou falar desse assunto. Porque quando a gente fala de violência, entristece o nosso coração. Mas a gente também se sente também alegres, porque nós estamos também no combate. Nós estamos também nesta campanha aqui. E isso nos deixa também alegre, porque nós estamos também contribuindo para que essas informações cheguem à sociedade. Então, vamos falar aqui com Lisdeli. Essa mulher bonita, bonita e tão cheia de conhecimentos que ela hoje vai passar isso aqui para nós, aqui hoje. Nosso Gente de Vitória. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Vitória. Eu também tinha muita vontade de lhe conhecer. Que bom! E apesar que estamos aqui nessa mesma casa, ainda não tinha trocado esse momento, né? Então, muito obrigada pelo teu convite, obrigada, Eric, por estar aqui no Gente de Vitória. É um nome muito bonito do programa, inspirador, e que nos faz também ter uma certa responsabilidade de estar sentado aqui. Mas muito obrigada por estar aqui, falar um pouco da minha história, da minha vida, e digo que sempre é um processo de construção. Muito bom. Gente de Vitória faz parte, não é por ser meu nome, mas Gente de Vitória, por isso que a gente conta a história de algumas pessoas. Porque por trás sempre de uma pessoa de sucesso tem uma história, tem um começo, tem um esforço lá atrás, às vezes tem uma história difícil. E a gente gosta de trazer essa história de gente que venceu, por isso que a gente é de Vitória. E eu fico muito feliz porque minha mãe me deu este nome de Vitória. Quando um amigo, Silvio Roberto, que é publicitário, eu fui falar para ele que eu ia lançar a revista. Aí ele falou, coloque Vitória. E eu falei, mas Vitória é meu nome, eu vou ficar morta de vergonha colocar uma revista com meu nome. Ele disse, não, Vitória é de gente vencedor, é de gente que vence. Então, como todas as pessoas que vêm aqui, são pessoas vencedoras. Porque até em você ter um propósito de vida, de ajudar as pessoas, é ser vencedor também. Com certeza. É vencer cada dia, às vezes até é a questão de você estar na correria da sua vida, mas não esquecer que tem pessoas precisando. Aí você vai. Isso dá aquele impulso para você. Então é vencer. Então você está aqui porque você é essa mulher de Vitória. Obrigada. Vamos conhecer essa história, né, Eric, agora? Vamos conhecer. Seja bem-vinda, Lisdeli. Obrigada. Nobre até no nome. Né? Nobre até no nome. Gostei muito da conversa que a gente estava tendo ali, um pouco antes da gente iniciar esse momento de entrevista. Quando Vitória Santana falou sobre a importância dessa personalidade com a qual nós estamos conversando hoje, é justamente entendendo o seu repertório enquanto história de vida, entendendo essa história como uma maneira de se observar uma personalidade que se coloca num papel de transformação da sociedade para melhor, prata da casa, comunicadora, né? E que assume para si um reconhecimento nato de suas potencialidades e da capacidade de colocar essa potencialidade a serviço do outro. Então, desde já, o quadro Gente de Vitória te parabeniza por isso, te agradece
por isso Pela essa história, e te né? homenageia por isso. Obrigada. Aí a gente quer entender como esse repertório se construiu, pegando a sua história lá do início, Lisdale. E hoje, Eric, vamos dizer que por coincidência, cheguei para você, né? Acabei de falar que eu tô muito emotiva hoje, né? Os olhos lacrimejando assim várias vezes, porque hoje eu revivi essa história bem de manhã. Eu abri o meu WhatsApp hoje de manhã e tava lá um convite que, de certa forma, eu já sabia que ia chegar, que é o convite da minha posse. Para assumir a cadeira de número 7 da AGRAU, Academia de Artes e Letras de Itabuna. E quando eu li aquele convite hoje de manhã para ocupar uma cadeira numa academia de letras, realmente eu fui na minha infância. E aí, Eric, eu me lembrei de uma cena da minha infância. Meus pais, a minha mãe é descendente de português, meu pai é nordestino. E eu fui criada em Uberlândia, Minas Gerais. Você nasceu em Uberlândia? Nasci em Uberlândia, Minas Gerais. E aí eu lembro de uma cena de eu estudando. E eu não tinha uma mesa para estudar, né? Assim, tinha a mesa da cozinha, mas eu gostava, né, de ter um ambiente fechado para eu poder concentrar na leitura do meu estudo. Então eu sentava no chão e utilizava a cama como uma mesa. Eu colocava o travesseiro, sentava no travesseiro e a cama era como se fosse a minha Seu mesa. cantinho. E aí eu espalhava meus livros ali e ia rever todo aquele conteúdo que as professoras passavam no período da manhã. Só que doía o bumbum e doía as costas. Aí eu acabava passando para a cama. A cama gerava um sono, desconforto para estudar. E aí, por diversas vezes, mãe, eu tenho tanta vontade de ter uma escrivania, né? Eu tenho tanta vontade de ter uma escrivania, mas a minha mãe não tinha condições financeiras de me dar essa escrivania. Ela até comprou uma mesinha meio desajustada, alta, para eu fazer meus estudos. Essa mesinha alta, que não era uma Você tinha mesa quantos irmãos? 3, eu sou a mais 3, a velha. mais velha. E aí, eu olhei isso dentro do meu escritório, que hoje eu tenho condição de ter um escritório, eu tenho uma biblioteca de livros, eu sou assinante de clube de livros, eu estudo, eu escrevo crônicas, eu posso comprar, hoje eu tenho condições financeiras de comprar o livro que eu quiser, né? E eu vi toda essa história se passando, né? Da Lisdale que queria ter uma mesa para estudar, da Lisdale hoje que consegue comprar o livro que ela deseja. Então, foi muita trajetória de lá até aqui, né? De ter uma vida acadêmica de mais de 10 anos, né? De se especializar no estudo de políticas públicas criminais, né? De passar no concurso, de estar aqui nessa cidade há mais de 20 anos. Então, é um momento hoje, Vitória, é um dia de vitória para mim, Eric. Muito dia bom. de vitória. Que maravilha. Então, mais uma vez, parabéns por essa conquista, parabéns por esse convite. Eu acho que a nossa academia Grapiúna de Letras, ela consegue também assumir para si essa mesma função social para a qual você se coloca quando te eleva a uma condição de integrar aquela casa e de assumir uma cadeira naquela casa. Parabéns por isso. Obrigada. E você falou sobre você estudou políticas públicas criminais, que já, de alguma forma, se interliga com o que a gente vem reverberando desde o início do mês de agosto, aqui no quadro Gente de Vitória, que é a campanha Agosto Lilás, a rigor da campanha de coibição e prevenção da violência contra a mulher. E como uma ativista, Lisdale, você que é uma estudiosa de políticas públicas criminais, eu queria que você compartilhasse com a gente como é que se forma
a visão de uma estudiosa em políticas públicas criminais na perspectiva da prevenção da violência contra a mulher? Você falou uma palavra-chave aí no final, Eric, prevenção. Né? A política pública criminal não é simplesmente o estudo de um dogma, de uma norma, de uma legislação. A gente estuda a história daquela legislação. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, não basta a gente estudar uma norma, mas aquela norma foi criada por alguém, foi criada para uma determinada finalidade, né, institucional, para atingir determinados objetivos. Então, a gente tem que conhecer o histórico. Todos nós, essencialmente, somos produtos sociais. Os nossos corpos, as nossas compreensões humanas, todos nós somos moldados a pensar, a sentar, a vestir, a comer e ter uma forma de se posicionar e de se relacionar socialmente, né? É o que a gente chama de cultura. Isso, é o que a gente chama de cultura. Nós somos produtos culturais, né? Perfeitamente. E então a legislação, né, que são os instrumentos de políticas criminais, a gente verifica-se que muitas vezes ela ganha um contexto social, mas ela não presta para aquele serviço que se espera dela. Por exemplo, se a gente pegar a política pública antidroga brasileira, ela já foi modulada, ela saiu de uma forma, entrou em outra em 2006, e mesmo assim você vê que o tráfico de drogas é a maior empresa ilegal do Brasil e do mundo, e continua gerando lucros, né, de uma forma ilegal, né, e continua sendo um dos crimes que mais encarcera no Brasil. Né? Então a gente tem que perguntar quem fez a legislação, qual é o tipo de serviço que ela presta para a sociedade ter uma legislação que há tanto tempo está em vigor. Que não funciona, não é? E que não funciona. Né? E que ela realmente não traz a eficácia, né, que se espera da sociedade, e mesmo assim a gente verifica que ela vai funcionando ou não funcionando. Será que ela tem um alvo específico? Não tem resultado na vida das pessoas. E será que ela tem uma utilidade política? Será que ela tem uma utilidade econômica? Né? Será que ela tem uma utilidade de inoculizar pessoas que não estão encaixadas na nossa sociedade, né? Então, a gente tem que perguntar, a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, que nós estamos no Agosto Lilás, e a Lei Maria da Penha é a principal política de gênero que nós temos no Brasil. E por que a gente tem uma lei que completou 17 anos e ainda temos um alto índice de violência? É o que eu ia te perguntar. Você falou sobre a questão de que as políticas públicas de combate às drogas, elas não são eficientes. Eu poderia entender que se sublinha nessa sua fala a ideia de que as políticas de proteção para a mulher ainda precisam melhorar, elas são ineficientes ou incapazes de proteger a mulher? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei de 2006, né? Ela completou aí já 17 anos, e o que se faz nesse mês é dar à população uma conscientização dessa política de gênero. Então, nós fizemos uma campanha aqui na TVI, né? E a gente conversou com o nosso diretor, com o Barbosa, e pediu que houvesse um engajamento de toda a grade de programação. E ao idealizar essa campanha, o grupo de mulheres, né, que fazem parte desse projeto, nós idealizamos que a gente não queria uma campanha que reforçasse os marcadores de violência, porque quando se fala da violência contra a mulher, a gente lembra só da questão dos crimes e que tem que prender
o homem que pratica a violência contra a mulher. É aí que já encaixa no que você disse. Então, a gente tem um processo de criminalização. E a política pública criminal brasileira, ela dá ênfase à última etapa. O resultado, né? Que é o aprisionamento, que é o encarceramento. A gente não trabalha na fase primária e secundária. E a fase primária e secundária é aquela que a gente fala de política de gênero na escola. E falar de política de gênero na escola é um tabu, porque as escolas ainda querem enfatizar o papel da mulher, o papel da mulher nos ambientes domésticos, nos ambientes privativos, naquele papel que a mulher não tem a emancipação, que a mulher não tem a autonomia. Então, reforça esse papel de gênero na mulher. Então, ou seja, a gente não trabalha em aspectos de autonomia e emancipação do corpo feminino, né? Do corpo biologicamente que nasceu no corpo feminino. E aí a gente quer esse prolongamento dessa divisão, que esse marcador que divide mulher de um canto e homem de outro, mulher espaço privado e homem ambiente público, esse marcador, essa linha de divisão que coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade, por isso, né, que nós estamos sempre numa situação mais vulnerável e as mulheres, ainda juntando com outros fenômenos, por exemplo, a raça, a classe social, a torna ainda mais sujeita às violências. Raça, classe social, às vezes até orientação sexual. Exatamente. Isso também, de alguma forma, repercute em casos de violência. Queria saber de você, Lisdeli, o seguinte: quando a gente conversa sobre as questões, principalmente de violência, e você partiu de um pressuposto muito bom, que é o da escolarização, a importância do papel educativo, a escola como um sujeito transformador de ideias que precisam ser desconstruídas na sociedade. Mas ainda assim, a gente já observa em algum nível, não sei se a gente pode dizer se isso é um tipo de violência ou não, se eu estiver errado você me corrija, por favor, mas é quando se cobra da mulher muito mais do que aquilo que é o normal, né? Por exemplo, como se a mulher, ela hoje, ela reivindica para si um espaço social, de trabalho, de atuação, de responsabilidade em relação ao sustento de suas famílias, muitas vezes sozinhas e sem os seus companheiros, né? Ao mesmo tempo em que ainda se fortalece ou se indica que o papel também da mulher é o de cuidar da casa, é o de estar no ambiente doméstico, e que isso não cabe para o homem, e sim somente para a mulher. Eu posso dizer que isso é um tipo de violência? A violência começa aí? Começa aí. Exatamente, Érica. A violência começa exatamente aí. Recentemente eu estava chegando no meu trabalho, que é um ambiente predominantemente masculino, né? A gente tem muitas mulheres nos espaços policiais, mas a gente ainda tem uma predominância masculina nesses ambientes. Então, a cultura organizacional é machista por natureza, é misógina por natureza. Não digo que todos têm essa postura, mas é a cultura hegemônica das maioria das instituições, principalmente as instituições de segurança pública. Aí havia uma discussão ali a respeito desses papéis de gênero, e um disse assim: não, mas esse negócio de limpeza, esse negócio quem entende são as mulheres. Eu falo que se passar a vassoura aqui, para mim já tá limpo, e a minha esposa disse que tá sujo, né? Eu falei, não, é assim mesmo, mas por quê? Cutucou, né? Exato, não pode falar esperto feminista, né? Aí eu falei, não, naturalmente, eu nem gosto de usar essa palavra, eu tô tentando tirar ela do meu vocabulário quando eu digo esse contexto. Secularmente, a gente desenvolveu competências e habilidades para o serviço do cuidado da casa, do cuidado dos seus membros, dos filhos, dos idosos, dos doentes. Então, secularmente, a compreensão feminina, ela
desenvolveu habilidades para o serviço doméstico. Entretanto, a gente se sentiu uma época da humanidade sufocada. A gente queria participar dos espaços políticos. A gente não queria estar aprisionada em ambientes fechados, em ambientes privativos com serviço doméstico. E aí a gente quis votar, a gente quis ser votada, a gente queria ocupar espaços decisórios. Aí, além dessa atribuição de limpar bem, ao longo da história, a gente teve que desenvolver outras habilidades, como trabalhar fora, mas ao mesmo tempo acumulando aquela função que era a doméstica. Então, por isso que às vezes eles falam assim: a mulher é guerreira, porque ela sabe trabalhar, ela sabe limpar a casa, ela sabe cuidar do marido. A gente não é que a gente quer isso tudo, não. Aí o colega de trabalho disse assim: não, mas eu só sei fazer uma coisa, porque homem só sabe fazer uma coisa. Eu falei: meu filho, porque ao longo da história da humanidade, vocês foram construídos só para fazer uma coisa só. E nós tivemos que desenvolver habilidades, não porque nós queríamos, não porque nós somos guerreira, mas que se a gente quisesse ir para o Congresso, se a gente quisesse estar nos espaços políticos, se a gente quisesse votar, além de algumas nossas tiveram que morrer para isso, muitas foram queimadas, muitas foram guilhotinadas, muitas foram esquartejadas, seus corpos foram jogados em valas, várias delas eram aqui na Europa, aqui no Brasil, por conta de dizer: não, eu não quero ficar lá dentro, eu quero também ficar aqui fora e eu também quero mandar. Né? E aí, em virtude disso, a gente acabou sendo desenvolvido. Então, às vezes, a gente sabe limpar a casa, sabe ser uma delegada também de polícia, sabe escrever, sabe dar aula, criar filhos, entendeu? Sabe cuidar do marido ao mesmo tempo. Mas é porque a gente teve que... O nosso corpo teve que desenvolver mais habilidades para poder. Mas tem muitas mulheres que elas não conseguem também ter a habilidade de trabalhar e cuidar de casa. E tem homens que sabem trabalhar e cuidar de casa também. Tem muitos homens que têm essas habilidades também. Exatamente. A gente, quando fala isso, sempre em pesquisa, a gente não tem números exatos quando fala em ciências sociais. Não é uma matemática, né? São fenômenos que você pesquisa mais por amostra. Logicamente, tem vice-versa. Essa flexibilidade. O que mas sempre é cumprir, digamos assim, o nosso papel em tentar fazer com que as pessoas percebam e observem que não é só sobre violência sobre mulher, é sobre, principalmente sobre igualdade de gênero, é sobre dividir responsabilidades, é sobre papéis sociais. A gente não precisa pensar que para as mulheres algumas coisas estão para elas e para os homens não. As funções estão para todos os seres humanos, independente do gênero, da raça. Sim. E isso é que precisa ser assimilado pelas pessoas. Exato. Né? Não ser tão exigido só para a mulher. Essa exigência só acima da mulher, né? Ser voltado para cima da mulher, né? Exatamente, Eric e Vitória. A gente fala que o fio condutor de toda essa paridade de gênero, ele reside na educação, né? E a gente ainda tem uma educação muito eurocentrada, cisnormativa, voltada ainda na educação europeia, né? No patriarcado, né? Essa região de Itabuna, essa região aqui de Itabuna ainda é uma região ainda que tem um patriarcado muito forte, né, pela própria história aqui econômica, né, do coronelismo, né, então voltada sempre centrado na figura do homem, né, então o fio condutor para essas mudanças, não tenha dúvida, é a educação, né? E essa educação a gente sabe que não temos resultados imediatos, né? A educação ela entra para a cultura e a cultura ela é um tempo, né? A gente, Vitória, a gente percebe até como no olhar pesquisador
que qualquer minoria que as mulheres fazem parte, né, a mulher faz parte, nós somos maiorias como chefe de família, somos maiorias em diversos espaços, mas são minorias, por isso que a gente chama de considerarmos como minoria, porque são minorias nos espaços determinantes, nos espaços que constroem as estruturas, né? Nós somos 18% no Congresso Nacional, então nós somos minorias nesse local, então as nossas vozes ainda ecoam com pouco. E as que estão lá, como você vê algumas deputadas, como Sâmia Bonfim, Talíria Petroni, elas têm que gritar, porque elas têm que falar em nome de muitas que estão ali, né? E elas são poucas, né? Então, ainda é uma quebra, né? Ainda estamos De paradigma, quebrando paredes, né? ainda estamos... E quando a gente caminha um pouco, assim... Há um movimento que eles chamam de backlash, é um movimento que tenta nos empurrar para trás, que são os movimentos reacionários contrários às formas progressistas, né? A gente caminha, a gente começa a chegar, aí as deputadas sofrem violências. Eu já sofri diversas violências aparentes por ser uma ativista, por defender minorias, por ser uma delegada, vamos dizer, até Que fora tem da uma curva. causa, né? Tem uma causa. Exato, né? Que como eu atuo com ideias e falo com um discurso progressista, não se esperava isso de mim. Né? Se esperava uma ideia mais conservadora, uma ideia mais centrada no meu papel de silêncio, né? No meu papel, faça o seu trabalho ali, termina ali, vai embora para casa e fique quieta no seu canto. Uma omissão, né? assim, né? Ativismo feminino em você gritou. Bom, e grito. Como você... Deixa eu só comentar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui com ela, Eric, antes que eu me esqueça. Você falou sobre cultura. Né? Aqui, culturalmente, Itabuna. Quando você chegou em Itabuna, 20 anos atrás, era mais fechado essa questão de chegar uma delegada com o seu pensamento. Você já tinha esse pensamento. Qual a diferença de Itabuna 20 anos atrás em relação também a políticas públicas e Itabuna hoje? Como você vê essa diferença? Quando eu cheguei foi pior, muito pior. Né, eu tive inúmeras dificuldades internas na própria Polícia Civil, né, até porque eu sempre tive esse dinamismo de projetar. Na época eu trabalhava com muitos projetos sociais, eu tinha DEAN Móvel, eu tinha o Menina Grapiúna, e isso trouxe muito desconforto para mim dentro da instituição. Primeiro eles me olharam como uma mulher concorrente que queria ocupar os cargos de chefia dentro da polícia. Eu falei, quer ser chefe, né? E aí eu tive sérias dificuldades enquanto a isso. Depois eu fui aprendendo a conviver com a cultura organizacional da minha própria instituição, né? Socialmente, aqui, pelo fato de você não ser da cidade, levam também muitas desconfianças, isso, né? Você vem de outro estado. Leva um tempo, né? Leva um tempo de maturação. Mas agora, depois de 20 anos, né, eu digo que hoje a mudança não é por mim. Eu estou vendo uma mudança, pelo menos nos movimentos feministas, muito maior. Né? E falo isso com muita felicidade de estar fazendo parte desse movimento feminista. A política, os espaços de poder de Itabuna ainda é essencialmente masculino. Se você olhar para a Câmara de Vereadores, a gente tem apenas Vilmar. Por duas gestões seguidas, nós passamos por pleitos eletivos em que Itabuna conseguiu eleger somente uma vereadora. Exato. Na gestão passada, nós tínhamos aí a vereadora Charliane Souza, era a única voz feminina na Câmara de Vereadores, e atualmente a vereadora Vilmaci Oliveira. Então só isso já é um espelho de que a gente precisa ainda... Da cultura machista. E ambas sofrem horrores por conta disso, né? Muitas dificuldades. E hoje, né, a própria Vilmaci, a própria Charliane, ela compõe um grupo de diversos coletivos aí em busca de chacoalhar as mulheres de Itabuna e região
para essas mulheres estarem nesses espaços de protagonismo, para que elas saiam candidatas, para que elas saiam candidatas a diversos setores, não só para a Câmara ou para o município, né, mas que elas ocupem, que elas se emancipem através da educação. Então, hoje você verifica diversos coletivos, a gente teve uma audiência pública do Agosto Lilás na Câmara de Vereadores e tinha um recado ali perfeito. Praticamente tivemos 2 vereadores presentes que saiu durante a audiência, não aguardou terminar e não tinha mais ninguém. Meu Deus. Agora você imagina, Eric, você imagina, Vitória, a Câmara de Vereadores é uma casa de representantes do povo. A audiência pública, ela é um instrumento do povo para o vereador. Aí é o povo chegando na casa dos seus representantes e eles não estão lá para nos receber. Os representantes legislativos é um momento importantíssimo por ser justamente esse instrumento de escuta. É o momento em que a sociedade fala aos vereadores aquilo que ela gostaria que se debatesse ou se realizasse a partir da tônica daquilo que é de responsabilidade do Poder Legislativo Municipal. E olha que interessante, e no dia que o povo... porque quando você é assediada para votar e fala, olha, eu vou ser seu representante, se você precisar, você pode me procurar lá dentro daquela casa, que eu vou estar lá para te escutar. E quando chega um dia de audiência pública que tinha diversos coletivos, esses coletivos bateram na porta, vamos entrar? Cadê os nossos representantes? Porque nós temos pleitos aqui para eles, nós temos aqui algumas demandas para eles, como eles têm poderes na mão, para eles movimentarem os instrumentos e conseguir para o nosso município. Cadê esse vereador? Não tem interesse. Ou seja, é uma pauta que não Ô, interessa. Listele, agora eu vou lhe fazer uma pergunta e, por favor, não entenda como se fosse Eric Souza Sim. tentando colocar a Lisdele contra a parede, não é isso. Porque você é apresentadora de um programa importantíssimo, chamado Política Sem Mistério. E assim como reconheço a importância de se ter uma protagonista feminina debatendo política na televisão grapiúna. Isso é importantíssimo. Mas você falou sobre essa questão de que a sociedade, e eu não coloco apenas as mulheres, eu falo em sociedade, ela, talvez por esse processo de culturalização que ainda se evidencia nos tempos atuais, ainda vota muito mais nos homens do que nas mulheres. Por que isso acontece? Por que as mulheres não votam nas mulheres? Porque as mulheres... Muito boa pergunta. Gostei. Porque as mulheres foram criadas nos mesmos ambientes dos homens. Quando você tem, Eric, 4 filhos, 2 mulheres, 2 mulheres e 2 homens, você cria o homem para ser votado. Você cria o homem para o espaço de poder. E você cria a mulher para o espaço de intimidade, para o espaço privado. E a nossa compreensão humana é acreditar que o homem é que deve nos representar. No nosso cognitivo, secularmente, ainda moldou. Por exemplo, eu sou delegada de polícia. Eu sei que eu já sofri diversas violências. Só que eu fui compreender essas violências ao longo da minha história, como acadêmica, como delegada de polícia, como professora do curso de Direito. Então, a gente não se vislumbra na mulher. Então, às vezes eu tinha alguns projetos que eu fazia na Câmara de Vereadores e as pessoas me perguntavam, você está querendo ser candidata a alguma coisa? E eu me sentia ofendida das pessoas perguntarem isso, porque eu queria a política afastado de mim. Então, por quê? Porque o nosso espírito feminino foi para estar apartado de assuntos políticos. É assim que a gente compreende, né? A feminista, ela passa por diversas fases para chegar na liberdade que hoje eu entendo ser liberta e que eu digo, hoje eu sou uma mulher política, né? Hoje eu sou uma presidente de partido, hoje eu movimento a política pública e a política partidária também dentro do município. Preciso até complementar, não só uma mulher política, mas também uma mulher politizada. Isso. E talvez seja a parte mais importante que talvez impeça, por exemplo, com que as mulheres votem em mulheres. Nós precisamos de mulheres politizadas, né, nos pleitos eletivos, né, com a consciência de que através
dessa participação feminina maior nos pleitos eletivos, né, nós chegamos ao ponto de precisar de uma lei específica que posicionasse que os partidos políticos, né, separassem uma cota específica obrigatória de participação feminina nos pleitos eletivos. Mas tem, né? Sem essa obrigatoriedade, ele não consegue registrar as candidaturas, sejam elas quais forem, de homens e mulheres, né? Agora é preciso também que as eleitoras e os eleitores observem a importância da participação feminina nos processos políticos. Érica, assim, a legislação, ela hoje obriga 30%. Exatamente. Né? Entretanto, como a gente acabou de dizer, Vitória, é um processo cultural. Né? Antes dos 30%, você via, né, de acordo com os números, que não alterava, eram poucas, né? Estava aquele número constante ali de mulheres que saíam candidatas. E normalmente essas mulheres que saíam candidatas eram mulheres que estavam em circunstâncias mais favorecidas. Eram mulheres que eram mais politizadas, eram mulheres que... Estava mais em evidência, né? Que já tinham, por exemplo, um curso universitário, enfim, eram mulheres que estavam mais em condições favoráveis de sair. Era uma esposa de prefeito, uma esposa de deputado, uma filha de governador, até para manter a dinastia, a oligarquia daquela família política, que os homens já eram esgotados, eles já colocavam as mulheres eram bem ali. aceitas. Fruto do coronelismo. Fruto do coronelismo. Entretanto, depois dos 30%, nós tivemos um pico, um aumento, né, das candidaturas femininas. Mas isso ainda não significou um aumento justamente por esse fator que você mencionou, que a mulher, né, ela ainda não sabe votar em mulher, mas é com isso, até por esse motivo que a gente faz esses movimentos feministas, que a gente vai para a rua, a gente vai para as escolas, a gente vai para os espaços, a gente vai para as igrejas, né, e dizer: vocês têm que conhecer o trabalho das mulheres políticas, votar em mulheres políticas e saber que as políticas públicas do seu café da manhã, das suas relações, da sua educação, da sua saúde, da sua infraestrutura, tem que passar pelo viés, pelo olhar de uma mulher. Aí você vai ver uma cidade mais equânime, uma cidade de todos e não uma cidade que privilegie aqueles que sempre estiveram no local de poder. Porque quem tem poder não quer dividir, não quer perder, né? Eu costumo dizer que se nós, homens, exercitarmos mais o exercício da empatia, e quando eu falo em empatia, é efetivamente nos colocarmos no lugar das mulheres. Talvez compreendamos melhor o quanto a gente precisa evoluir em termos de respeitá-las, em termos de permitir que os espaços delas estejam garantidos, não porque os homens querem que seja assim, mas porque isso tem que ser algo natural na nossa sociedade. Né? Olha que nós estamos em pleno século XXI, nós já tivemos tantas conquistas importantes, mas ainda nós temos muito chão para caminhar. Muito chão. Qual a sua visão em relação a políticas públicas? Se fala muito na falta de políticas públicas em todos os setores, para criança, para jovens, para essa questão da violência contra as mulheres também. Na sua visão, que estamos em Tabuna, o que é que falta? Vitória, a gente tem políticas públicas para todas, para tudo, né? A gente tem política. O que falta hoje nas políticas públicas? A gente tem políticas públicas para as mulheres, a gente tem políticas públicas para as crianças, a gente tem política pública para idosos, para pessoas com deficiência, a gente tem políticas públicas para tudo. Qual é o problema? Que essas pessoas que são consideradas minorias ainda não usufruem de todos os direitos sociais que estão previstos na nossa Constituição, a implementação. A gente teve um programa recente agora com a própria secretária municipal de educação, uma figura belíssima, a Adriana Tumissa, foi muito boa a entrevista com ela. De Tabuna, isso. E nós temos a lei 10.639, que é a
a política que obriga as escolas terem dentro do seu currículo a história africana e a história afro-brasileira, Cara, né? E essa lei tem 20 anos, entretanto, o Brasil é um país essencialmente racista. Né? E a gente pergunta, mas a lei tem 20 anos, né? Já não deveria estar sendo implementada? O que falta? Né? Aí a gente já vai lá para um contexto de uma economia nossa, que é a economia neoliberal. A economia neoliberal, a gente viveu na última gestão do governo federal um teto de gasto que impõe limites no investimento de saúde, no investimento de educação, no investimento de infraestrutura. É como se desse uma amostra para todo mundo. Você tem uma amostra de saúde, você tem uma amostra de educação, você tem uma amostra de infraestrutura, uma amostra de fomento de cultura, uma amostra de esporte, mas não abrange e não alcança todas e qualquer pessoa, além de diversos fenômenos conservadores, machistas, patriarcais, que atravessam também estas gestões, né? Então, a gente não tem uma política aberta, vamos dizer, que alcance um estado máximo, que a gente fala lá pelos neoliberalistas, né, as escolas, como era de Paulo Guedes, o estado mínimo, né, um estado mínimo nessas gestões e com bastante economia quando se trata de serviço público. Paulo Guedes, só lembrando, um acadêmico, pesquisador de políticas públicas, correto? Paulo Guedes é um economista, né, tá, neoliberal, que foi o nosso último o ministro da Economia. da último ministro da Economia que nós tivemos, que hoje é o Fernando Haddad, obrigado, né, o anterior. Pela recordação. Nessa perspectiva, inclusive, você conversou sobre investimentos de teto, nas pautas mais importantes da sociedade, né, e aí a gente não faz nenhum juízo de valor exatamente sobre quem estava governando o país nessa época, mas o que se observa são os números e os dados como eles estão apresentados. Nas principais pautas de desenvolvimento de políticas públicas, aí se insere saúde, principalmente políticas de proteção da mulher, a gente ouve uma queda de investimentos. Nossa, enorme. Né? O Anuário de Segurança Pública de 2023, Eric, ele soltou o resultado mais ou menos há um mês. Nós assustamos na hora que viu os números. Nós se deparamos com o maior número de estupro da história. O maior número de feminicídio, não, um dos maiores aumentos de feminicídio e de todos os tipos de violência física, psicológica, com relação à mulher. Os dados de 2023 foram estarrecedores, foram tristes. O de violência sexual foi o pior, foi um aumento de 8,2%, são 56.820 casos, nunca tivemos um número tão alto e olha que está extremamente subnotificado. Quando tem esse número, você pode jogar para 10 vezes mais. Então, qual é o problema disso aí? Foi a retirada de orçamento das políticas públicas, né, no governo anterior, no governo federal anterior, que retirou muito o orçamento das políticas públicas de proteção à mulher. O segundo fator que a gente está vivenciando ainda, que são a proliferação de ideias ultraconservadoras que elege a política de gênero como inimigo número 1. Ou seja, lugar de mulher em casa, né? E terceiro, que foi a pandemia que colocou a mulher junto com seus algozes dentro de casa. O resultado disso foi parecido chocante. Com aquela ideia que menino brinca de carrinho e menina brinca de boneca, né? Naquela questão de colocar a mulher para uma questão mais intimista, sobre a qual você comentou nesse instante, e o homem para os ambientes públicos e externos. Lisdeli, eu queria conversar com você sobre alguns avanços e a gente precisa falar sobre isso também, até por uma questão de reconhecimento de que quando se desenha uma política eficiente,
a gente precisa se basear nelas para que outras conquistas sejam alcançadas. E uma delas versa justamente sobre a questão da dignidade menstrual, né? Muitas vezes, meninas não conseguiam participar dos 200 dias letivos aos quais ela tem direito dentro da escola, porque a partir do momento em que ela passa a menstruar, muitas delas sem renda, né, numa condição social extremamente vulnerável, não tinha o dinheiro que ela precisava para comprar o absorvente necessário para que ela pudesse ir para a escola mais tranquila e mais segura. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e se há outros avanços nessa perspectiva, né, de proteção da mulher. A dignidade menstrual, Eric, é um projeto, né, que é uma vitória, né? Uma vitória. Uma vitória. E ela é um tipo de ações que a gente vai ter que trabalhar daqui para frente, que são as ações afirmativas. Não adianta você levar a mulher para a universidade, você tem que conseguir mantê-la na universidade. Não adianta você levar a mulher na escola, você tem que conseguir mantê-la na escola, né? E o período menstrual é um período que afasta a mulher, se ela não tem condições de comprar o absorvente para mantê-la ali de forma confortável e saudável. Então, não adianta você abrir cotas para pessoas pretas, para pessoas pobres estarem na universidade. Ela precisa chegar na universidade. Ela precisa se alimentar. De um transporte digno para levar ela até lá. Exato. A mulher, por exemplo, para estudar, ela precisa ter uma creche para deixar os filhos. Uma creche que funciona no período noturno. Por que nas escolas não tem uma brinquedoteca para que as crianças fiquem ali e a mãe esteja na sala de aula? Né? Então não adianta a gente ter políticas, por isso que políticas públicas não é algo tão simples de fazer, é complexo, porque se você não souber fazer uma política verificando vários fenômenos e variantes que intercalam, que atravessam o fenômeno, você reforça aquele papel e mantém a mulher dentro de casa. Então, são políticas afirmativas, esse é o grande nome, é uma chave, né, que a gente precisa afirmar aquilo que conquistou. A mulher foi para a escola, mas eu preciso afirmá-la, né, naquele local. Eu preciso criar condições para que ela, no período menstrual ou no período de amamentação. Você vê Thalíria Petroni com um bebê o tempo todo ali, a Sâmia Bonfim, que ambas tiveram filho, não tem, dentro dos espaços do Congresso Nacional, banheiros com berçário, locais para amamentar, mal tinha banheiro para mulher nesses espaços. Então a gente precisa adequar a sociedade e as políticas para manter essas mulheres nesses espaços. Muito bom. Gente, para a gente fechar com chave de ouro. Eu quero fazer uma pergunta para ela. Viu? Você tem filhos? É casada? Tenho. Eu tenho 3 filhos. Um que tem 24 anos, ele é engenheiro. Ele trabalha numa indústria de fábrica de vacinas para animais de produção. Ele é engenheiro em software, ele trabalha com inteligência das coisas. É um menino danado, o nome dele é Guilherme, ele trabalha lá na minha cidade, em Uberlândia. Ele formou-se e foi para lá. Eu tenho a Ana Karina, que ela estuda. Eu gosto sempre de falar isso, onde meus filhos estão, porque isso é uma construção feminina também. A Ana Karina, ela está na Universidade Federal do Sul da Bahia, ela faz engenharia de trânsito e logística, né? E Maria Fernanda, que está com 12 anos, estuda no Colégio Batista. Eu sou casada com o advogado William, né? Estamos juntos. Mineiro também? Mineiro também. Há mais de 27 anos eu sou casada e tenho esses 3 filhos, né? Que são bênçãos na minha vida, o marido também, né? Sou filha de Max e Dona Lourdes, irmã de Ana Flávia e Luiz Carlos. É uma família muito amada e abençoada. Muito bom. Que maravilha. Lisdeli, você começou
a nossa entrevista falando de um momento muito especial, esse convite que veio da Grau para que você ocupe uma cadeira naquela casa. E eu queria que você ratificasse que dia vai acontecer essa posse, como é que está seu coração em relação a isso? Emocionado. Você observa isso como um resultado direto de uma construção lisdeiliana, digamos assim? É a Academia Agrippina de Artes e Letras, né, sobre a presidência hoje do Samuel Leandro, que quem, assim, de certa forma, né, acreditou e indicou meu nome para a academia, porque ele passa por um processo para ser aprovado, para ter indicação, são um conjunto de obras. Então, para estar na academia é um conjunto de obras que faz parte da vida daquele que foi aprovado eu vou ocupar a cadeira de número 7, que tem como patrono um cronista. Eu escrevo crônicas hoje, que é divulgado em diversos blogs, que é o Euclides Neto, né? Eu acho que o nome... É uma honra muito grande você ter um nome imortalizado, né? Eu acho que é uma emoção muito grande, mas também, Eric, me enche de responsabilidade. Porque você se torna uma tutora das letras e da cultura, né, de levar. E a academia hoje, ela abriu não só para a literatura erudita, né, como diversas manifestações de arte, como a música, né, os cartoons, né, nós tivemos agora a posse de vários membros eletivos, né, que compõem a música, cartoon e outros movimentos de arte. Então, é uma grande emoção. Ela registra a minha história de amor à academia, de amor às letras, à cultura e, principalmente, um amor incondicional ao ser humano. Agora, me permita ratificar. Você falou sobre o aumento das suas responsabilidades, né? E aí eu coloco que você é uma fonte onde a gente bebe de conhecimento, onde a gente onde a gente tem acesso a uma gama infinita de assuntos e temas importantes que fazem parte dessa construção que é você. Então, essas responsabilidades já estão aí, você já as assumiu. Talvez esse convite da Grau seja apenas o reconhecimento de que elas estão aí e que você está de parabéns por isso. Eu não te conhecia Obrigada. ainda, mas me sinto muito honrado por ter tido a oportunidade de conversar contigo hoje, te agradecer por essa generosidade sua, tá? Essa sua generosidade. Você é uma pessoa extremamente culta, mas ao mesmo tempo extremamente simples e esclarecedora. Obrigada. Estamos finalizando, é uma pena. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando com ela. Toda. Como você falou, ela é uma fonte pra de conhecimento. Nela. E eu sou fã de mulheres como você. Obrigada, Eu Vitória. acho que mais mulheres como você deveriam ser levantadas como rede de apoio a outras mulheres. Eu quero te agradecer e que Deus continue te abençoando. Que dia, que horas a sua posse? Dia 15 de setembro, estão todos convidados. Muito bom. Lá no prédio, no auditório do anfiteatro da UESC, às 15 horas. Muito bom. Então, ok. Até quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Quero agradecer a sua audiência. Você assistiu agora o quadro Gente de Vitória. Até amanhã às 10 horas. E o próximo programa é o Alerta Cidade, que você fica assistindo com o Denilton Santos. Para você que acompanha o programa gravado, temos outras grades aí para você assistir. Tchau, tchau. Fica com Deus.